Olá, boa gente, aqui é o Edmundo e isto é a fé pura e simples. A semana passada nós estivemos a falar sobre a ressurreição de Jesus em termos daquilo que a Bíblia nos ensina e por que nós podemos crer que, embora pareça uma coisa impossível de acontecer, perante as provas o mais certo é que Jesus verdadeiramente ressurgiu. Agora, há outras hipóteses ou outras opções para aquilo que possa ter acontecido que não fosse a ressurreição. Então vamos olhar para as mais aceites destas e ver qual a possibilidade delas terem verdadeiramente acontecido. Vamos começar por aquilo que nós podemos aceitar. Parte da história confirmada é que Jesus de Nazaré viveu e morreu e o seu corpo foi posto num túmulo. A história também confirma firmemente que depois da sua morte o seu túmulo foi encontrado vazio. Várias pessoas e grupos viram Jesus vivo depois disto. Os seus discípulos, que durante o seu julgamento e morte fugiram e esconderam-se por medo de também serem mortos, de alguma maneira ficaram completamente convencidos que Jesus, tinha ressurgido ao ponto de o ensinarem para o resto das suas vidas e de muitos darem as suas vidas por acreditar precisamente que Jesus tinha verdadeiramente ressurgido. Estes são os fatos históricos. Como é que nós os podemos explicar? Então vamos olhar para as mais aceites destas e ver qual a possibilidade delas terem verdadeiramente acontecido. Vamos começar por aquilo que nós podemos aceitar. Parte da história confirmada é que Jesus de Nazaré viveu e morreu e o seu corpo foi posto num túmulo. A história também confirma firmemente que depois da sua morte o seu túmulo foi encontrado vazio. Várias pessoas e grupos viram Jesus vivo depois disto. Os seus discípulos, que durante o seu julgamento e morte fugiram e esconderam-se por medo de também serem mortos, de alguma maneira ficaram completamente convencidos que Jesus, tinha ressurgido ao ponto de o ensinarem para o resto das suas vidas e de muitos darem as suas vidas por acreditar precisamente que Jesus tinha verdadeiramente ressurgido. Pela história, várias outras opções ou explicações foram oferecidas para explicar estes fatos. Hoje vamos examinar as 4 mais populares destas. Primeiro, a teoria da conspiração. Esta explicação diz que os discípulos falsificaram a ressurreição, roubando o corpo de Jesus do túmulo e depois mentiram sobre terem visto Jesus vivo, contribuindo assim para a maior mentira de toda a história. Será que isto possa ter acontecido ou que seja mesmo verdade? Esta explicação tem vários problemas. Um deles é que ela olha para a experiência dos discípulos pelos nossos olhos, em vez de olhar para a história por aquilo que era a experiência de um judeu do primeiro século. Um judeu do primeiro século, por exemplo, não tinha o conceito de um Messias que ia ser derrotado e executado pelos inimigos de Israel, e muito menos ressurgir da morte. Na mentalidade judaica, a ressurreição dos mortos era um evento geral e que nem todos os judeus aceitavam. Para aqueles que acreditavam na ressurreição, era algo que só ia acontecer depois do fim do mundo, que não tinha conexão nenhuma com o Messias. Eu disse isto a semana passada. Esta explicação também falha em observar a sinceridade óbvia dos discípulos. As pessoas não dão a vida por algo que sabem não ser verdade. Uma leitura honesta do Novo Testamento é bem clara. Estas pessoas sinceramente acreditavam a mensagem que proclamavam e que estavam prontos a dar as suas vidas por ela. E muitos acabaram por dar. Finalmente, esta explicação falha em explicar a mudança que acontece de repente na vida dos discípulos. No momento do julgamento e da crucificação, todos eles, menos João, fogem e escondem-se cheios de medo pelas suas vidas. Pedro nega 3 vezes que tinha estado com Jesus ou que fazia parte dos seus discípulos. Mas de repente, só uns dias a seguir, estavam todos prontos para morrer por uma mentira que aparentemente tinham criado. E falando da história, quase todos acabaram por dar a vida por aquilo que dizem ser uma mentira. E de todos, nenhum voltou atrás naquilo que diziam ser a verdade. Por esta e outras razões, de todas as explicações, hoje em dia, esta é a explicação menos aceita por aqueles que procuram uma outra opção para a ressurreição. Uma outra explicação dada é que Jesus nunca chegou a morrer. No túmulo, ele voltou aos seus sentidos, conseguiu escapar e convenceu os seus discípulos que ele tinha ressurgido de entre os mortos. Esta teoria também tem grandes problemas. Primeiro, é impossível de um ponto médico. Os soldados romanos eram, de certa forma, profissionais em morte
ou na morte por crucificação. Eles sabiam o que estavam a fazer e nenhuma vítima era tirada da cruz antes de ter morrido e isso ser confirmado. No caso de Jesus, antes de tirarem-no da cruz, espetaram uma lança no seu corpo para confirmar que não havia mais reação alguma e que tinha perdido a maioria do seu sangue. Além disso, Jesus foi torturado de tal maneira por 2 dias seguidos que mesmo que ele ainda estivesse vivo, depois de ser tirado da cruz, certamente morreria dentro do túmulo. Podem ler a experiência de Jesus nisto no livro de Marcos, nos capítulos 14 e 15, no livro de Mateus, nos capítulos 26 e 27, no livro de Lucas, nos capítulos 22 e 23, e em João, nos capítulos 18 e 19. O que a Bíblia fica longe de explicar é os métodos que os romanos usavam para torturar aqueles que iam ser, por fim, crucificados. Mais do que isso, Jesus não foi só torturado pelos romanos, mas também pelos líderes judaicos. Segundo, é impossível de explicar uma pessoa aparecer viva e aparentemente fora as marcas dos pregos e da lança, completamente curado apenas uns dias a seguir, especialmente depois do sofrimento que ele passou. Mesmo meses depois, isto seria impossível de explicar. Mais do que isto, a ideia que Jesus sobreviveu e fugiu do túmulo, aparecendo uns dias depois aos seus discípulos, ele teria que aparecer como um homem meio morto, vamos dizer, desesperadamente necessitando de tratamento médico. Dessa forma, seria muito difícil de convencer mesmo os discípulos que teria sido verdadeiramente ressurgido. Como resultado, então, não existe nenhum historiador do Novo Testamento que defenda esta explicação hoje em dia. Uma outra explicação dada é que o corpo foi mudado do túmulo. Esta explicação tenta dizer que José de Arimateia, que pediu pelo corpo de Jesus para pô-lo no túmulo da sua própria família por causa de regras judaicas do sábado, que ele mudou o corpo. Então a explicação diz que José expôs o corpo no túmulo da sua família porque isto era conveniente, mas que depois mudou o corpo de Jesus para um cemitério de criminosos. E então, quando as mulheres voltaram para preparar o corpo de Jesus e encontraram o túmulo vazio, eles concluíram que Jesus deve ter sido ressurgido de entre os mortos. Esta explicação tem vários problemas. A lei judaica proibia um corpo ser movido depois de ser enterrado, a não ser que fosse para ser movido para o túmulo da sua própria família. Mais do que isto, o cemitério comum para os criminosos era localizado perto do lugar onde os criminosos eram crucificados. O túmulo de José não seria mais conveniente, pelo contrário, seria menos conveniente. Mais do que isso, o corpo de Jesus seria posto no cemitério dos criminosos de qualquer maneira, então não havia razão para ele pedir o corpo para pôr no seu túmulo. Ainda mais, depois dos discípulos começarem a proclamar a ressurreição de entre os mortos, a ressurreição de Jesus, José teria corrigido o seu erro facilmente. Especialmente porque não havia nesse tempo nada a ganhar com esta mentira. Por muito tempo, ser crente só trouxe persecução para aqueles que seguiram ou que decidiram seguir a Cristo. Mais uma vez, esta explicação fica longe de ser uma possibilidade aceitável. A última explicação dada é que os discípulos alucinaram quando pensaram que viram Jesus. Esta explicação também tem vários problemas. Primeiro, Jesus não apareceu somente uma vez, mas muitas vezes, não só num lugar, mas em lugares diferentes. Não só a uma pessoa, mas para muitas pessoas. Não só para indivíduos, mas para grupos de pessoas. E não só para crentes, mas também para aqueles que não tinham como a sua crença a fé em Jesus. Não existe nada em termos também de escrituras psicológicas que explique o tipo de alucinações que seria preciso acontecer para esta explicação ser aceita como realidade. Segundo, perante a crença do dia, visões de Jesus teriam convencido os discípulos que Jesus teria sido transportado para o céu e não que tivesse sido ressurgido de entre os mortos, que, como já disse, seria contra tudo o que os judeus acreditavam. Mais do que isso, naqueles tempos e fora da crença judaica, aparições de mortos nunca era usado como prova que a pessoa estava viva, mas como prova de que ela estava morta e tinha, vamos dizer, ido para o céu. Mas o ponto dos discípulos e da fé cristã sempre foi, desde o princípio, que Jesus ressurgiu da morte e que estava vivo. Que ele comeu com eles, que ele passou tempo com eles, que ele deixou Tomás tocar nas suas feridas. Finalmente, esta explicação nem tenta explicar o túmulo vazio. Então, as explicações naturais dadas para explicar que a ressurreição não existiu falham completamente
em dar uma explicação plausível. Fora disto tudo, há um fato que eu não disse nada. Isto é o fato que o túmulo foi primeiramente selado pelos romanos e ficou a ser guardado não só por 1 ou 2 soldados, mas por um grupo de soldados. Mais do que certo que com pena de morte se alguma coisa acontecesse ao corpo. Isto tudo por medo dos judeus de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. Então a possibilidade de Jesus, mais morto do que vivo, ter a força para tirar a pedra que tapava o túmulo e ter a oportunidade de escapar é simplesmente impossível. E também a oportunidade de discípulos que tinham todos fugido por medo pelas suas vidas voltarem atrás, lutarem com soldados treinados e roubarem o corpo é igualmente impossível. Como o apóstolo Paulo explica, a nossa fé depende da ressurreição de Cristo, e se Cristo não ressurgiu, então a nossa fé é em vão. 1 Coríntios 15:17. Mas se Cristo ressurgiu, é prova que existe só uma pessoa que merece e em quem devemos pôr a nossa fé. Porque só Ele salva, não a religião, não uma igreja, somente Jesus. A partir daqui, então, vamos olhar para diferentes aspectos da fé. O que acreditar e porquê. Mais uma vez, então, digo ou peço, se tiverem perguntas ou mesmo que se tenham um assunto que queiram explicado, é só dizer ou só pedir. E então, por hoje é tudo. Eu sou Edmundo e isto é Fé Pura e Simples e tudo o resto é confusão. Até para a semana.